Imagine viver em um mundo onde, a qualquer instante, você poderia ser devorado por um predador, morrer de frio em uma noite gelada ou simplesmente não encontrar nada para comer no dia seguinte. Essa era a realidade dos primeiros humanos, há cerca de 2 milhões de anos. Eles não tinham armas de metal, não tinham abrigos seguros, nem fogo confiável para se aquecer. E mesmo assim, sobreviveram em meio a um planeta selvagem, repleto de feras gigantes e perigos invisíveis. Hoje você vai descobrir como era a vida há 2 milhões de anos, e os perigos que ameaçavam os primeiros humanos. Mas antes de começarmos essa jornada no passado, já aproveita e se inscreve aqui no canal. Ative o sininho, porque toda semana trazemos conteúdos como este, revelando histórias e curiosidades que a escola não contou. E claro, se gostar do vídeo, deixe o seu like, isso ajuda muito a fortalecer o canal e a continuar trazendo mais conteúdos assim para você. Agora, prepare-se para voltar no tempo e conhecer um mundo onde a sobrevivência era a maior das conquistas. Há 2 milhões de anos, a Terra era um lugar tão fascinante quanto aterrorizante. O planeta não se parecia com o mundo que conhecemos hoje. O clima passava por mudanças bruscas. Períodos de calor intenso eram seguidos por fases de frio extremo. A instabilidade climática não apenas moldava o ambiente, mas também colocava em risco a própria existência dos primeiros humanos. As savanas africanas se estendiam como um oceano dourado de grama alta, onde a vida pulsava em equilíbrio frágil. Bandos de animais gigantes dominavam a paisagem. Elefantes primitivos, maiores que os atuais, caminhavam lentamente em busca de água. Manadas de antílopes corriam em desespero ao menor sinal de perigo. E, à espreita, escondidos entre a vegetação, estavam predadores que não perdoavam descuido. Leões ancestrais, hienas de tamanho colossal e os temidos tigres dente de sabre, com presas capazes de atravessar ossos. Mas não era apenas a vida animal que representava perigo. O próprio ambiente natural era uma ameaça constante. Rios transbordavam em enchentes violentas, enquanto secas prolongadas deixavam regiões inteiras estéreis e sem alimento. Em alguns lugares, vulcões ainda ativos lançavam cinzas ao céu, cobrindo grandes áreas de destruição e tornando o ar quase impossível de respirar. Foi nesse mundo instável e implacável que os primeiros humanos surgiram. Pequenos grupos isolados, frágeis diante da natureza, sem nenhuma garantia de sobrevivência além da própria astúcia. Cada dia era uma batalha contra o desconhecido, um equilíbrio delicado entre a vida e a morte. Esse era o cenário que moldaria a história da humanidade. Um planeta selvagem, onde cada passo podia ser o último, e onde sobreviver não era uma certeza, mas um privilégio raro. Os seres humanos de hoje carregam no corpo e na mente uma longa história de adaptação. Mas, há 2 milhões de anos, aqueles que caminhavam sobre a Terra eram muito diferentes de nós. Não havia cidades, não havia linguagem estruturada, não havia tecnologia. Existiam apenas pequenos grupos de hominídeos, espalhados pelas savanas africanas, tentando sobreviver em silêncio diante de um mundo que parecia conspirar contra eles. Entre esses primeiros ancestrais estavam o Homo habilis e o Homo erectus. O primeiro, de baixa estatura e cérebro menor, já mostrava sinais de inteligência. Era capaz de lascar pedras e transformá-las em ferramentas rudimentares, afiadas o suficiente para cortar carne ou quebrar ossos. O segundo, mais alto e com um cérebro maior, começava a se destacar pela postura ereta e pela capacidade de percorrer longas distâncias em busca de alimento e abrigo. Esses grupos viviam em bandos pequenos, geralmente compostos por famílias. A vida em comunidade não era uma escolha, mas uma necessidade. Unidos, conseguiam espantar predadores, dividir a comida e aumentar as chances de sobrevivência. Mesmo assim, cada indivíduo sabia que bastava um deslize para ser deixado para trás. O fraco, o doente ou o distraído não resistia por muito tempo. Não possuíam casas. Seus abrigos eram cavernas ou simples áreas cobertas por rochas e galhos. Não havia roupas como conhecemos hoje. A pele e os poucos pelos do corpo precisavam suportar tanto o sol escaldante quanto o frio cortante das noites. Muitas vezes, eram obrigados a se mover constantemente, seguindo os animais e as estações do ano, sempre à procura de novas fontes de alimento. Apesar da fragilidade física, algo começava a diferenciar esses primeiros humanos dos demais animais: a capacidade de pensar além do instinto. Olhavam para uma pedra e enxergavam nela uma arma. Observavam o comportamento das presas e aprendiam padrões de caça. Cada pequena descoberta era uma chance a mais de viver mais um dia. Esses ancestrais estavam longe de dominar o mundo, mas já carregavam a semente daquilo que faria toda a diferença: a inteligência e a adaptação. Era esse instinto, misturado à criatividade, que os ajudaria a enfrentar os inúmeros perigos que estavam por vir.
Para os primeiros humanos, alimentar-se era o maior desafio de todos os dias. Não havia garantias, não havia reservas. Cada amanhecer trazia a mesma pergunta: será que hoje conseguiremos comida suficiente para sobreviver? A dieta era variada, mas nem sempre farta. Esses grupos dependiam da coleta de frutas, raízes e sementes, explorando o que a natureza oferecia. Muitas vezes, passavam horas caminhando sob o sol intenso para encontrar uma árvore com frutos maduros ou raízes que pudessem ser arrancadas da terra. Mas a coleta não era suficiente. Em tempos de escassez, precisavam arriscar-se ainda mais. Foi nesse cenário que a carne se tornou uma das maiores conquistas. Ao contrário do que se imagina, eles raramente conseguiam caçar grandes animais diretamente. As ferramentas eram rudimentares, e enfrentar um predador poderoso poderia significar a morte. Por isso, os primeiros humanos muitas vezes agiam como carroceiros oportunistas. Seguiam à distância os grandes caçadores, tigres dente de sabre, leões ou hienas. E, quando esses predadores se afastavam de uma carcaça, os humanos se aproximavam para disputar os restos. Um ato arriscado, pois bastava um atraso para que fossem eles as presas. Com o tempo, a observação aguçada e o uso de pedras afiadas permitiram que se tornassem caçadores mais ativos, emboscando pequenos animais ou perseguindo presas exaustas até que cedessem ao cansaço. Ainda assim, o risco era enorme. Um erro de cálculo poderia custar caro, não apenas ao caçador, mas a todo o grupo que dependia dele. A fome era uma inimiga silenciosa. Dias sem encontrar alimento enfraqueciam o corpo, tornando-o mais vulnerável ao frio e aos predadores. Muitas famílias inteiras sucumbiam antes mesmo de ter a chance de enfrentar a próxima estação. Mas, cada pedaço de carne conquistado, cada raiz arrancada do solo ou fruto colhido no momento certo, era uma vitória. A comida não era apenas sustento, era sobrevivência imediata, o combustível que mantinha a chama da humanidade acesa em meio a um planeta impiedoso. Na luta pela sobrevivência, os primeiros humanos descobriram cedo uma verdade implacável: não eram os senhores da natureza, mas sim suas presas. Cada passo dado fora do abrigo significava um risco, pois o mundo ao redor estava repleto de olhos atentos e garras afiadas. Entre as ameaças mais temidas estavam os tigres dente de sabre, felinos gigantes com presas longas e afiadas, capazes de derrubar presas muito maiores do que eles. Para um grupo de humanos primitivos, cruzar com uma dessas feras era quase sempre uma sentença de morte. Bastava um rugido vindo da mata para transformar uma simples coleta de frutos em uma corrida desesperada pela vida. As hienas pré-históricas, muito maiores e mais fortes do que as que conhecemos hoje, também eram inimigos formidáveis. Moviam-se em bandos numerosos, caçando em equipe com uma eficiência assustadora. Não apenas competiam por carcaças, mas também atacavam humanos sempre que os encontravam vulneráveis. E havia ainda os leões das cavernas, animais imensos que rondavam a savana em busca de presas fáceis. Para eles, um humano distraído era tão apetitoso quanto um antílope. À noite, seus rugidos ecoavam pela escuridão, lembrando constantemente aos homens primitivos que não estavam sozinhos. Mas o perigo não se limitava à terra firme. Nos rios e lagos, onde os humanos iam buscar água ou tentar pescar, crocodilos gigantes esperavam camuflados, prontos para atacar em segundos. Aproximar-se da água era sempre uma escolha arriscada: beber para matar a sede ou arriscar-se a ser arrastado para o fundo. Esses encontros letais mostravam que, embora fossem capazes de caçar pequenos animais, os primeiros humanos também ocupavam o papel de presas vulneráveis. A cada jornada, eles precisavam estar atentos, sempre em grupo, sempre observando a savana ao redor. Um só descuido podia custar não apenas a vida de um indivíduo, mas a sobrevivência de todo o clã. No mundo de 2 milhões de anos atrás, o homem não era o predador dominante. Era apenas mais um entre tantos animais, frágil diante das forças selvagens que reinavam na Terra. Se os predadores eram inimigos visíveis, o frio era um assassino silencioso. Há 2 milhões de anos, a Terra passava por ciclos climáticos imprevisíveis. Períodos de calor intenso eram interrompidos por fases de frio brutal, quando o vento cortava a pele e a temperatura despencava sem aviso. Para os primeiros humanos, sem roupas adequadas e sem domínio total do fogo, cada noite gelada era uma provação. Eles não possuíam mantas, casas sólidas ou ferramentas para se proteger. Muitas vezes, amontoavam-se em cavernas, dividindo o calor dos corpos em silêncio, esperando que o amanhecer chegasse antes que a vida se esvaísse. O frio não apenas machucava, ele enfraquecia. Um corpo enfraquecido pela fome ou pela exaustão não resistia por muito tempo às temperaturas baixas. Crianças e idosos eram os primeiros a sucumbir, deixando marcas de dor e perda em grupos já tão pequenos e vulneráveis.
Foi nesse cenário hostil que o fogo começou a se tornar uma arma essencial. Não se sabe ao certo quando os primeiros humanos aprenderam a controlá-lo, mas especula-se que, nesse período, eles já se aproveitavam das chamas naturais, trazidas por raios ou incêndios florestais, para afastar predadores, iluminar a escuridão e aquecer os corpos. No entanto, manter o fogo aceso era um desafio. Bastava uma chuva inesperada, um descuido ou um vento forte, e a chama se apagava, levando junto a esperança de sobrevivência. Em regiões mais frias, a busca por abrigo se tornava ainda mais desesperadora. Cavernas profundas, grutas escondidas ou simples buracos na terra eram transformados em refúgios improvisados. Ainda assim, o frio insistia em entrar, roubando lentamente a vida de quem não conseguisse resistir. O frio não atacava com garras ou presas, mas seu impacto era devastador. Ele lembrava aos primeiros humanos que, além das feras e da fome, havia forças invisíveis e implacáveis contra as quais eles ainda eram frágeis demais. Para os primeiros humanos, a água era mais do que uma necessidade. Era uma questão de sobrevivência imediata. Encontrar um rio ou um lago significava saciar a sede, refrescar o corpo sob o sol escaldante e, em alguns casos, até pescar pequenos animais aquáticos para complementar a alimentação. Mas, como em tudo naquele mundo, cada gota tinha um preço. Os rios eram, ao mesmo tempo, aliados e inimigos. Às margens das águas, a vegetação crescia mais abundante, atraindo manadas de herbívoros. Onde havia presas, também havia predadores. Leões, hienas e até mesmo os temidos tigres dente de sabre rondavam os pontos de água, sabendo que, mais cedo ou mais tarde, algum animal indefeso, ou até mesmo um humano, apareceria. O perigo não vinha apenas de fora. Dentro da água, escondidos sob a superfície, crocodilos gigantes esperavam silenciosamente. Bastava um movimento descuidado para que um braço ou uma perna fossem agarrados com força brutal e arrastados para o fundo. Para quem vivia naquela época, beber água era sempre um ato de coragem. Além dos predadores, havia outro inimigo invisível: as doenças. A água contaminada espalhava enfermidades que enfraqueciam os corpos já mal alimentados. Sem conhecimento de higiene ou medicina, uma simples infecção poderia levar à morte em poucos dias. Apesar de todos os riscos, os rios e lagos eram pontos vitais de encontro. Eram locais onde os primeiros humanos caçavam, pescavam, coletavam e até se protegiam do calor. Mas também eram lugares onde a vida podia acabar em segundos. Para aqueles que viveram há 2 milhões de anos, a água não era apenas um símbolo de vida. Era um lembrete constante de que, em um mundo selvagem, até o que parecia seguro podia se transformar na maior das armadilhas. Se os predadores, a fome e o frio já eram inimigos implacáveis, havia algo ainda maior e impossível de controlar: a própria força da natureza. Há 2 milhões de anos, a Terra era um planeta em constante transformação, e cada mudança podia significar o fim de uma comunidade inteira. As tempestades varriam a savana de repente, trazendo chuvas torrenciais que alagavam tudo pelo caminho. O vento arrancava árvores frágeis e transformava galhos em lanças mortais. Para os primeiros humanos, abrigar-se nesses momentos era questão de sobrevivência. Uma simples enxurrada podia arrastar famílias inteiras, apagando seus rastros da história. Em outras épocas, o problema era o oposto. Secas prolongadas transformavam campos verdes em desertos estéreis. A água desaparecia, os animais migravam para longe e os recursos se tornavam escassos. Nessas condições, a fome e a disputa entre grupos aumentavam, e apenas os mais fortes ou adaptáveis conseguiam resistir. E havia ainda os vulcões, que lembravam a todos que a Terra era viva e perigosa. Erupções lançavam nuvens de cinzas ao céu, bloqueando a luz do sol e sufocando o ar. A lava incandescente descia montanhas, queimando tudo o que encontrava pelo caminho. Para os humanos primitivos, assistir a esse espetáculo devastador devia ser algo próximo do sobrenatural, um poder incompreensível diante do qual não havia defesa possível. Mesmo o solo, que fornecia raízes e frutos, podia se tornar traiçoeiro. Terremotos abalavam o chão, derrubando pedras e cavernas onde famílias inteiras buscavam abrigo. Em um piscar de olhos, um refúgio seguro podia se transformar em uma armadilha mortal. A força da natureza era imparável. Para os primeiros humanos, não havia escolha além de observar, temer, lentamente, aprender a respeitar esses ciclos de destruição e renascimento. Era como se a Terra testasse a todo momento sua resistência, desafiando-os a provar que realmente mereciam sobreviver. Em um mundo onde a comida era rara, a água escassa e os predadores estavam por toda parte, havia ainda outra ameaça que os primeiros humanos precisavam enfrentar: eles mesmos. Os pequenos grupos que vagavam pelas savanas e florestas não viviam em paz. Cada bando tinha seu território,
suas rotas de caça e seus pontos de água. Quando dois grupos se encontravam, dificilmente o resultado era amigável. A sobrevivência dependia da força, e compartilhar significava abrir mão de recursos preciosos que poderiam ser a diferença entre viver ou morrer. Os confrontos eram brutais e diretos. Sem armas de metal, as disputas eram travadas com pedras afiadas, lanças rudimentares de madeira endurecida no fogo e, muitas vezes, com as próprias mãos e dentes. A violência não era apenas física, mas também psicológica. Quem perdesse um confronto sabia que estava condenado a abandonar o território, vagando em busca de novas terras, muitas vezes para nunca mais voltar. Além da disputa por recursos, havia também a competição pela sobrevivência genética. Homens e mulheres eram raptados entre grupos, e cada vitória ou derrota não afetava apenas aquele momento, mas também o futuro da comunidade. A força de um bando era medida pela quantidade de membros capazes de lutar e caçar, e perder pessoas significava enfraquecer diante de todos os outros inimigos da natureza. Essas lutas moldaram algo essencial: a necessidade de estratégia e união. Aos poucos, os humanos começaram a entender que vencer sozinho era impossível, e que somente unidos em grupo poderiam enfrentar tanto predadores quanto inimigos humanos. A cooperação começou a nascer não apenas como um instinto, mas como uma ferramenta de sobrevivência. O maior inimigo do homem, porém, sempre foi o próprio homem. E já naquela época, essa verdade começava a se revelar de forma sangrenta. Em meio a tantos perigos, fome, frio, predadores e conflitos, os primeiros humanos descobriram uma vantagem que mudaria para sempre o rumo da história: a inteligência. Enquanto outros animais dependiam apenas do instinto, os humanos primitivos começaram a observar, experimentar e aprender. Uma pedra comum, quando lascada, transformava-se em uma lâmina capaz de cortar carne ou abrir ossos para alcançar a medula nutritiva. Um galho endurecido no fogo podia se tornar uma lança rudimentar, aumentando as chances de caçar ou de se defender. Essa capacidade de transformar o ambiente era o que os diferenciava. Não eram os mais fortes, nem os mais rápidos, mas possuíam a habilidade de criar soluções para problemas imediatos. Cada descoberta era passada de geração em geração, tornando o grupo mais adaptado e preparado para os desafios do amanhã. A cooperação também evoluiu. Aprenderam a caçar em grupos, cercando presas e usando estratégias que iam além do simples ataque individual. A comunicação, ainda rudimentar, feita de sons e gestos, começou a dar forma a uma linguagem inicial. Essa habilidade permitia que coordenassem esforços, compartilhassem alertas de perigo e reforçassem os laços que mantinham o grupo unido. Com o tempo, a fogueira deixou de ser apenas um presente da natureza e começou a ser cultivada. O fogo não apenas aquecia, mas cozinhava alimentos, afastava animais e iluminava a escuridão. Diante das chamas, os primeiros humanos encontraram segurança, companhia e até o início daquilo que hoje chamamos de cultura. A inteligência se tornou a arma mais poderosa que já haviam conquistado. Em um mundo onde tudo parecia maior, mais forte e mais letal, o pensamento criativo e a capacidade de adaptação foram as chaves que os mantiveram vivos. Naquele momento da história, a humanidade começava a dar seus primeiros passos rumo àquilo que a tornaria única: a capacidade de vencer não apenas pela força, mas pelo conhecimento. Há 2 milhões de anos, a vida era uma batalha diária contra forças implacáveis. Fome, frio, predadores, doenças, catástrofes naturais e até mesmo outros humanos. Cada ameaça parecia maior do que a capacidade de resistir. E, ainda assim, eles resistiram. Os primeiros humanos não eram os mais fortes da Terra. Não tinham presas afiadas, garras poderosas nem peles grossas para suportar o frio. Mas tinham algo que nenhum outro ser possuía: a capacidade de adaptar-se e aprender. Foi essa habilidade que os manteve vivos quando tudo ao redor parecia conspirar contra sua existência. Cada pedra lascada, cada abrigo improvisado, cada laço de união dentro de um grupo foi um passo decisivo rumo à sobrevivência. Eles transformaram fraqueza em força, medo em estratégia, necessidade em descoberta. E assim, pavimentaram o caminho para que a humanidade evoluísse e chegasse até aqui. O legado deixado por esses primeiros homens e mulheres não está apenas nos fósseis encontrados por arqueólogos. Está em cada aspecto da nossa existência atual, no raciocínio, na cooperação, na criatividade e, sobretudo, na capacidade de enfrentar desafios e superá-los. Hoje, quando olhamos para trás, vemos que nossa história começou em meio a um mundo hostil, onde cada dia vivido era uma vitória improvável. Se existimos, é porque eles resistiram. E talvez a maior lição deixada por aqueles tempos seja esta: a humanidade nasceu da luta, do sofrimento e da coragem. E, por mais que os séculos passem, essa chama da sobrevivência continua acesa em cada um de nós.
Essa foi a história de como nossos ancestrais sobreviveram em um mundo brutal há 2 milhões de anos. Se você chegou até aqui, já faz parte dessa jornada comigo, então não esquece de deixar o like e se inscrever no canal. Escreve aí nos comentários, qual desses perigos você acha que seria o mais difícil de enfrentar? A fome, o frio ou os predadores? Vou adorar ver a sua opinião. E se você gosta desse tipo de conteúdo, já aproveita e assista também a este outro vídeo que está aparecendo aqui na tela. Tenho certeza que você vai se surpreender ainda mais.